Capítulo 1162, a Ascensão. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrão com um preço inicial de 0. Não há um padrão para medir o leilão. O primeiro lance será ainda mais exagerado. Um ancião de uma terra santa com o poder de um lorde absoluto disse dos assentos mais reservados. Porque existiam tão poucas pílulas do mundo ilimitado e elas raramente eram negociadas, seu preço era difícil de estimar. Além disso, havia preços muito diferentes em cada transação, sem nenhum padrão. Assim, ninguém poderia dizer exatamente qual deveria ser o preço da pílula do mundo ilimitado. Nesse tipo de situação, se a casa de leilões oferecesse um preço inicial, outros pensariam subconscientemente que esse era o preço de venda comum da pílula do mundo ilimitado. Se este leilão no final produzisse um preço várias vezes maior do que o preço inicial, existiriam pessoas que achavam que as pessoas gastaram muito dinheiro e pensariam que isso era uma grande injustiça. Isso faria com que algumas pessoas se sentissem desconfortáveis em dar lances e poderia até mesmo afetar o preço final da transação. Mas, por outro lado, se o preço inicial fosse muito alto, muitas pessoas ficariam com medo no início e não se atreveriam a dar lances. Isso deixaria o leilão sem lances e não permitiria que o preço de venda do item atingisse seu pico mais alto. Assim, o preço inicial simplesmente foi definido como 0. Um preço inicial igual a 0 significava que alguns gênios de terras santas e superiores, não tão ricos, ficassem ansiosos para participar do jogo. Embora eles soubessem que era impossível para eles vencerem no final, eles ainda se sentiam animados o suficiente para fazer uma oferta única. Então, no futuro, por bem ou por mal, eles poderiam dizer que haviam participado da competição pela pílula do mundo ilimitado. Quando vários jovens de elite abriram suas bocas para gritar um preço, nos assentos comuns inferiores, uma mulher de chapéu de bambu vermelho que ainda não havia dito uma única palavra falou. 100 bilhões. 100 bilhões. Essa oferta imediatamente ultrapassou os limites do que a maioria das pessoas podia oferecer. Mesmo que esses jovens de elite utilizassem toda a sua riqueza, elas ainda não seriam capazes de igualar um décimo desse preço. Além disso, esta jovem estava sentada nos assentos inferiores, então a probabilidade era que ela não fosse discípula de uma terra santa com o poder de um lorde absoluto. De onde ela veio? Meu Deus! O preço inicial é de 100 bilhões. Jiang Yu limpou o suor escorrendo de seu pescoço. Ele já sabia que Li Ming tinha coletado uma quantia astronômica de fundos para competir pelos itens finais, mas quanto à real quantia que ele havia preparado, Jiang Yu não fazia ideia. E agora o primeiro lance era de 100 bilhões. O preço final deste item poderia ser entre 10 a 20 vezes maior do que isso. Poderia Li Ming ter conseguido obter tanto dinheiro? Li Ming olhou para a mulher com o chapéu de bambu. Sua voz não era gentil ou elegante. Em vez disso, ela parecia um pouco rouca. O chapéu de bambu estava coberto com uma fina seda vermelha, mas embora fosse apenas um pouquinho de tecido, havia na verdade uma estranha energia cobrindo-a, que fazia com que outras pessoas não conseguissem notar sua aparência. De onde essa mulher veio? 200 bilhões de pedras solares violetas. No lado da mansão marcial sagrada, Sheng Weiping de repente estendeu o símbolo de jade em sua mão. Seu cabelo vermelho brilhante era particularmente radiante na plateia. 250 bilhões. 300 bilhões. 360 bilhões. O preço do item continuou a subir sem parar. Antes mesmo de uma voz desaparecer, outra pessoa fazia uma oferta. Isso deixou os jovens de elite presentes atordoados. Para eles, já era difícil imaginar quanto dinheiro realmente era. Neste momento, uma voz gritou, 1 trilhão. Enquanto essa voz ecoou, todos os jovens heróis de elite geniais das famílias comuns ficaram completamente em pânico. 1 trilhão. Isto era 1 trilhão. Apenas que tipo de número insano era esse? Este era um número geralmente usado para descrever populações. No entanto, um preço de venda de 1 trilhão não diminuiu a emoção desses gênios da Terra Santa. Zhong Wenchu se levantou. Ele olhou para a princesa Xiang e depois para Li Ming, revelando um sorriso brincalhão.
Ele levantou o símbolo de Jade em suas mãos e disse: 2 trilhões. Pelos céus! Este era o dobro do último lance. Jiang o engoliu em seco. Enquanto pensava nas 150 bilhões de pedras solares violetas que emprestara a Li Ming, isso mal podia ser considerado um erro de arredondamento. Essa quantia já havia sido todo o seu capital. Ele pensava que ele teria um destino incrível depois de tropeçar em uma grande chance de sorte, mas em comparação com esses indivíduos verdadeiramente ricos, tudo que ele teve em sua vida era agora uma piada. Jiang olhou para Li Ming e descobriu que ainda estava sentado como uma expressão plácida, sem emoção. Isso assustou Jiang. Como poderia Li Ming permanecer tão calmo? Isso era 2 trilhões. Ele ainda tinha confiança para continuar fazendo lances depois. 2 trilhões e 300 bilhões. Sheng Qianyao, da mansão marcial sagrada, gritou quando ele ergueu o símbolo de Jade em sua mão, aumentando a oferta de Zhong Wenshu. Zhong Wenshu franziu a testa. Ele ouviu a nova oferta e encarou friamente Sheng Qianyao. Ambos vieram de terras santas com o poder de um Lorde absoluto, então nenhum deles temia o outro. Bom, então vamos ter uma pequena batalha. 2 trilhões e 500 bilhões. Zhong Wenshu anunciou outro lance. Com relação a pessoas como Sheng Qianyao e Sheng Weiping, que tinham um poder formidável os ajudando, ele não se incomodava em zombar. Ele só poderia lutar com eles em uma batalha de capital. 2 trilhões e 500 bilhões. Existe uma oferta maior. Disse a princesa Xiang Xiang, apaixonada por essa guerra de lances. Ela estava extremamente animada por poder comandar um leilão como esse. E neste momento, Li Ming finalmente se levantou. Além da mulher de chapéu de bambu, ele era o único nos assentos comuns inferiores capaz de competir com esses gênios das terras santas com o poder de um Lorde absoluto. Por causa do tumulto causado por Li Ming competindo pelo cristal espiritual dos 9 orifícios, muitas pessoas puderam reconhecê-lo. Assim que Li Ming se levantou, ele imediatamente atraiu o olhar de todos. Quanto a Zhong Wenshu, ele subitamente se sentou ereto. Ele olhou para Li Ming, uma luz fria brilhando em seu olhar. 3 trilhões. Li Ming disse devagar e com confiança. Então ele se sentou. O novo preço do item que ele anunciou imediatamente chocou todos os jovens heróis de elite presentes, incluindo Jiang. Já era espantoso para eles que Li Ming gastasse 17 bilhões para comprar o cristal espiritual dos 9 orifícios. Mas agora, algo completamente inacreditável havia ocorrido. Ele havia dado um lance de 3 trilhões. Se Li Ming realmente veio de uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, então por que ele não estava sentado nos assentos VIP reservados? Se ele fosse capaz de mostrar um sinal que indicava que ele era de uma terra santa com o poder de um Lorde absoluto, então ele teria sido capaz de se sentar nos locais mais altos reservados. Isso ajudaria a evitar um grande número de problemas. Caso contrário, era simplesmente ostensivo demais para ele sentar-se entre os jovens de elite comuns e fazer um lance tão alto. Uma vez que ele deixasse a cidade imperial e memorial no futuro, ele seria alvo de inúmeras pessoas. Apenas o que estava acontecendo aqui. Independentemente do que aconteceu, Li Ming era agora o centro de toda a atenção. Um jovem que outros suspeitavam ter antecedentes comuns realmente fez uma oferta de 3 trilhões. Este pirralho. Os lábios de Zhong Wenshu se contraíram. Ele achava que Li Ming só tinha o suficiente para ganhar aquele único item no começo. Ele nunca imaginou que esse jovem realmente teria a capacidade de lutar pelos tesouros finais e o mais precioso deles. Além disso, a primeira vez que ele entrou em uma guerra de lances contra Li Ming, ele havia perdido. Isso tinha sido o mesmo que socar impiedosamente em seu rosto. Deve existir algum segredo que este pirralho guarda. Precisamos investigar sua identidade com a maior profundidade possível. Zhong Wenshu disse ao ancião atrás dele. Não foi apenas Zhong Wenshu, mas os 3 gênios extraordinários da mansão marcial sagrada também notaram Li Ming. No entanto, no vasto reino dos deuses, não era fácil examinar completamente o passado de alguém.
Assim que Zhong Wenchu estava prestes a fazer outra oferta, a mulher de chapéu de bambu, que estava sentada assim como Li Ming na seção comum inferior, também se levantou. Ela disse em sua voz grossa e misteriosa: 3 trilhões e 300 bilhões. O quê? Este novo lance deixou o público desnorteado. Li Ming já era uma surpresa, mas essa mulher de chapéu de bambu também tinha trilhões de capital. Apenas o que estava acontecendo aqui? Todo mundo olhou para aquela mulher de chapéu de bambu. Por causa de alguma formação especial na seda vermelha que cobria seu rosto, era impossível discernir claramente sua aparência. Encobrir seu rosto não é nada além de uma piada na minha frente. Vários monstros do reino Lorde Sagrado rudemente liberaram sua percepção. Eles queriam atravessar diretamente o véu da mulher de chapéu de bambu e ver que tipo de pessoa ela era. Mas, neste momento, uma luz forte brilhou no olhar de uma velha sentada ao lado dela. Uma aura inimaginável irrompeu dela e a percepção desses anciãos se chocou contra essa aura, sendo imediatamente repelida. Esse sentimento era como um mortal correndo a toda velocidade em uma parede de tijolos. Era o suficiente para que alguém quase vomitasse sangue. Os vários anciãos que tentaram investigar a aparência da mulher empalideceram quando o sangue escorreu de suas faces. Seus corpos tremeram e eles quase caíram de suas cadeiras. Esses anciãos estavam todos estupefatos. Eles sabiam agora que tinha batido em algo como ferro. Essa pessoa era. A mente de Li Ming gelou quando ele olhou para a velha. A velha era magra e parecia abatida, com o rosto seco como uma nogueira. Seu cabelo era esparso e fibroso e seu corpo estava curvado devido ao raquitismo. Seu corpo inteiro estava envolto por vestes cinzentas e sua respiração era profunda. Era difícil imaginar que ela fosse alguém capaz de derrotar uma multidão de mestres do nível de pico do reino Lorde Sagrado. Tudo isso indicava que ela era uma dama absoluta. Todos os presentes se entreolharam consternados e chocados. A aparência dessa velha fez com que todos ficassem ainda mais conscientes de que esse leilão era realmente um local com tigres agachados e dragões escondidos. Havia algumas pessoas que não vieram das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, mas quem estava por trás delas ainda eram existências inexplicavelmente profundas. Como essas existências estavam ocultas, elas eram praticamente desconhecidas para qualquer outra pessoa. No entanto, sua força superava em muito a imaginação de alguém. E para este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, eles enviaram pessoalmente seus discípulos para se refinarem nas próximas batalhas. Aquela anciã é muito aterrorizante. Muitos jovens de elite conversavam entre si com transmissões de som de verdadeira essência. Olhando para essa anciã, seus olhos se encheram de pavor e admiração. Para essa anciã ser capaz de refletir a percepção de vários mestres do reino Lorde Sagrado com apenas um pensamento, então mesmo que a força dela não fosse a de alguém no reino Lorde Absoluto, ela estava infinitamente próxima de estar. Senhorita Nu, essa velha é uma dama absoluta. Mu Qianshui sacudiu a cabeça. Ela emite uma sensação muito estranha. A força da sua alma não é inferior à de um Lorde Absoluto comum, mas suas flutuações de verdadeira essência são na realidade inferiores às minhas de 50.000 anos atrás. Ela não deve ser uma dama absoluta. Mas ela é alguém que está próxima de um Lorde Absoluto, um personagem a meio passo do reino Lorde Absoluto. Estou ainda mais inclinado a acreditar que ela já foi uma dama absoluta. No entanto, por causa de algum ferimento que ela recebeu no passado, ela saiu do reino Lorde Absoluto. Mu Qianshui deduziu a situação mais provável a partir dos pequenos pedaços de pistas e informações que ela conhecia. Eu entendo até mesmo alguém que regrediu do reino Lorde Absoluto é tão assustador. Ela foi capaz de casualmente derrotar várias potências do reino Lorde Sagrado e haviam até mestres no nível de pico do reino Lorde Sagrado naquele grupo. Se o que você disse é verdade, então aquela jovem com chapéu de bambu pode ser a última discípula daquela anciã. Neste leilão, todo adversário que enfrento é mais forte que o anterior. Eu só tenho 7 trilhões. Eu me pergunto se isso será o suficiente. Li Ming respirou fundo. Enquanto ele mexia em seu anel espacial, sua expressão era solene.